pior para você ir para o Instagram, porque você está construindo um posicionamento ruim. E tem um ditado que é muito importante. Se você não se posicionar, o mercado, ele te posiciona. Todo profissional, toda empresa tem que ter uma tese. E o que é uma tese? É aquilo que você acredita como sendo o único e o melhor caminho para a pessoa ter o resultado que você propõe. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que busca trazer reflexões aqui sobre liderança, empreendedorismo e negócios. Como vocês já sabem, a gente sempre traz pessoas aqui que têm bagagem, experiência absurda em diversos segmentos para ajudar você a alavancar o seu negócio. Hoje, a gente vai ter um papo aqui especial, porque a gente vai entender como, de fato, a gente faz para ganhar dinheiro com a internet. Eu sei que ainda tem muita gente que fica se perguntando, né? Pô, eu posto todo dia e aí vai para onde isso? Hoje a gente trouxe um cara aqui que eu vou passar para vocês aqui o currículo desse cara, né? O que é que ele faz? Ele nada mais é do que especialista em posicionamento, Instagram, vendas e mais do que isso, em comportamento humano. Ele é estrategista digital e o único do mundo que sabe como hackear o comportamento humano. Eu tô aqui com o Sandro Sampé, seja bem-vindo, irmão. Valeu. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, conversar com o nosso público. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre posicionamento e como é que o Instagram ele pode agregar na vida do empresário para poder aumentar as vendas. Fale um pouquinho, antes disso, né? Fale um pouquinho como é que surge o Sandro nesse ambiente do digital. Tá, primeiramente queria agradecer pelo convite. Adoro compartilhar um pouco do meu conhecimento. E como o digital surgiu quando eu era gerente de marketing de uma indústria. E nessa época, era em 2010, eu decidi montar um núcleo digital dentro da empresa. Então, na época não tinha Instagram ainda, era Facebook, era Facebook. Eu acho que Instagram tinha, mas era muito ainda, não estava sendo usado ainda de forma profissional. Muito no início, né? Então, eu vi que aquilo ali era o caminho, velho. Eu falei, caramba, a gente usou isso nessa empresa, deu muito certo. Eu me apaixonei pelo digital e decidi sair, pedir demissão em 2012 e entrei no digital. Saí para estudar o mercado digital. Eu vi o pessoal falando sobre vender cursos, infoprodutos, e eu sempre quis ser professor, né? Eu queria fazer pós-graduação, mestrado, para ensinar na faculdade. E eu vi no digital uma oportunidade de eu poder ensinar, de eu poder passar o meu conhecimento, sem precisar ficar fazendo pós-graduação, mestrado, enfim. E aí eu monto uma agência de marketing digital, comecei a gerenciar perfis já do Instagram e Facebook, comecei a fazer anúncios, tráfego pago e fiquei 3 anos com a minha agência. Em 2018, eu decidi ensinar. Agora eu vou pegar toda essa expertise que eu tive gerenciando mais de 300 negócios diferentes, eu quero ensinar pessoas a fazer aquilo que eu sei fazer. Foi aí que começou o Sandro, estrategista digital. Então, comprei fórmula do lançamento do Érico Rocha, comecei a estudar. O primeiro lançamento que eu fiz não foi nem do meu infoproduto. Eu conheci uma sexóloga que a gente fez um trabalho e a gente lançou o primeiro curso dela, deu muito certo. E aí eu me motivei para poder começar a criar meus cursos. Criei o Redes Sociais de Alta Conversão, que foi o primeiro curso onde ensinava tudo sobre Instagram e Facebook. E por aí vai. Fui lançando um atrás do outro. E já estou há 13 anos aí nesse mercado que a cada ano ele equivale a 6 anos, né? Se a gente fosse... Evolui muito rápido. Evolui muito rápido. De 2010 para trás, cada ano equivalia a 6, e referente a hoje. Então, tudo muda muito rápido. Instagram, estratégias. Então, as pessoas têm que estar muito antenadas agora com a inteligência artificial chegando aí para dominar esse cenário e agregar muito. É um processo de evolução que a gente tem que estar sempre atento. Então, é isso. Eu entrei para montar uma agência e para poder ensinar o que eu sempre quis fazer, que era, né, que sempre quis ser professor. Então, vi no digital uma oportunidade de ensinar. Eu nem imaginava que eu ia estar onde eu estou hoje, né? Sim. Que eu ia ter construído as coisas que eu construí e que seria um negócio sólido, porque naquela época a gente ainda tinha uma certa dúvida: será que isso vai ser um negócio sólido mesmo?
Massa, velho. Semana passada a gente conversou com o Marcelo. Marcelão, ele trouxe uma frase que eu achei que é pertinente, na verdade, que é... Em 2018 a gente falava que quem não tinha negócio, se o negócio não tivesse na internet, você estava falhando. Hoje é meio que obrigatório, todo mundo tem que estar na internet. Porém, pelo fato de ser obrigatório, tem muita gente que ainda comete muito erro na utilização do digital, na utilização principalmente do Instagram. Sim. Hoje, pela sua experiência, qual o erro que você vê que as empresas mais cometem na utilização do Instagram para o seu negócio ou para o seu posicionamento digital? Tá, eu vou fazer uma analogia para você entender e aí vou explicar. Se tivesse uma Ferrari lá embaixo, você gostaria de dirigir a Ferrari? Sim, certeza. E se você não tivesse habilitação, mesmo assim você dirigiria a Ferrari? Com certeza não. Porque você não sabe como dirigir uma Ferrari se você não tem uma habilitação, né? Exato. Então esse é o maior erro que os empresários cometem, que as pessoas cometem no Instagram. Elas sabem que o Instagram é uma ferramenta, mas elas não sabem utilizar. E aí tá todo mundo falando assim, mas você tem que estar no Instagram. Tá, eu concordo que você tem que estar no Instagram. Eu também concordo que você tem que dirigir uma Ferrari. Mas antes de dirigir uma Ferrari, você tem que saber como fazer. E os empresários, os profissionais liberais, eles vão para o Instagram sem saber nem o que eles estão fazendo. Eles postam conteúdos aleatórios, eles não constroem posicionamento. E isso, ao invés de ajudar, acaba prejudicando muitas empresas. Porque hoje o digital ele é a principal fonte de construção de posicionamento. Que é do primeiro passo que todo mundo precisa entender antes de entrar no Instagram. Eu como empresário, eu como profissional liberal, ou até eu como empresa, eu preciso construir no digital o meu posicionamento. Então, quando você vai para o digital e que você não tem coerência no que você fala, que você não tem estratégia do que você está fazendo, você está sendo mais uma pessoa colocando lixo digital ali e gerando percepções ruins. Porque o posicionamento é isso. O posicionamento é como as pessoas te percebem como pessoa, como profissional, como marca, como produto ou como empresa. Mas eu percebo uma coisa, Sandro, que é o seguinte, as pessoas confundem muito posicionamento com presença, né? Pô, você falou tudo. Tipo assim, posta. Beleza, você está presente no digital. Tá. Mas posicionamento, ele é diferente, né? É diferente, porque assim, olha, isso é interessante. Presença digital versus posicionamento. Presença digital é quando você está ativo. Posicionamento é quando você constrói uma imagem da sua empresa na cabeça das pessoas. E não é postando conteúdo aleatório que você vai fazer isso. Então, quando você entra no Instagram de uma empresa, a gente tem em média de 2 a 5 segundos para ter as primeiras percepções. Então, ter um posicionamento antes de entrar e de publicar conteúdo, qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Como eu quero que as pessoas falem de mim ou da minha empresa. Eu quero ser percebido como uma empresa ou um profissional de alto valor ou de baixo valor. Então, tudo que a gente faz geram percepções. E essas percepções, Igor, ela constrói na cabeça das pessoas como ela vai falar de você, o que ela vai falar de você e como ela vai te perceber. A gente acabou de falar de Ferrari, né? E se eu falar para você, se eu te fazer uma pergunta, a Ferrari na sua cabeça é uma marca de alto valor percebido ou de baixo valor percebido? De enorme valor percebido, né? Ela Pronto. se posiciona nesse sentido, né? Exatamente, ela se posiciona como uma empresa de alto valor percebido. Quando eu falo de Ferrari, vem luxo, vem status. Por quê? Tudo que a empresa faz comunica isso. E a pergunta que eu faço para quem está em casa, para quem é empresário, o que você está comunicando? E o que você comunica está gerando que tipo de percepção nas pessoas? Quando você vai para o Instagram e vamos supor, um profissional, uma empresa de estética. Estética trabalha com visual, com beleza. E aí você posta uma foto de má qualidade, um vídeo mal editado. Quando você não é coerente com o que você fala e o que você faz, isso gera uma percepção extremamente ruim. Então, às vezes, é pior para você ir para o Instagram, porque você está construindo um posicionamento ruim. E tem um ditado que é muito importante. Se você não se posicionar, o mercado, ele te posiciona. Putz. E não queira que o mercado te posicione. Show de bola. Então, o primeiro passo é construir um posicionamento. E posicionamento também, as pessoas acham que posicionamento é ter tudo bonito. Não, posicionamento tem a ver muito com clareza. O que é que minha empresa faz?
Quem é que eu ajudo? Posicionamento é mais conteúdo ou imagem? É tudo. Tudo. Posicionamento é um conjunto de fatores que vão construir na sua cabeça uma percepção. Então, por exemplo, um dos fatos mais importantes do posicionamento é clareza. Tem muitos profissionais que você entra lá no perfil dele, você não sabe o que ele faz, você não sabe quem que ele ajuda, você não sabe que dor que ele resolve, você não sabe nem quais são os serviços ou o produto que ele tem. Então, se eu não tenho clareza sobre o que você faz, eu te coloco dentro de uma cesta com várias melancias. Ou seja, você vai se tornar igual a todo mundo. Então, o primeiro ponto, que para mim é o mais importante, é eu preciso dar clareza para as pessoas do que eu faço, quem eu sou, quem eu ajudo e como eu resolvo o problema delas. Eu tenho observado uma parada que me incomoda um pouco e, ao mesmo tempo, eu também não consigo enxergar, talvez você possa me abrir um pouco a mente aqui, como sair disso, que é o quê? Existe muito um direcionamento para posicionamento, onde você tem que ter uma imagem de alto valor e coisa e tal. Só que agora a gente entra no Instagram, tá todo mundo parecendo que é a mesma pessoa. Todo mundo tira uma foto assim, de estúdio, não sei o quê, com o braço cruzado e coisa e tal. E não existe mais a autenticidade no processo, né? Onde é que você acha que as pessoas estão errando, falhando nisso? Porque tá virando tipo meio que um balaio, todo mundo é igual, com fotinha de estúdio e... Porque elas acham que posicionamento é você estar bem vestido. Posicionamento é clareza, é coerência na comunicação, sabe? São percepções. E aí eu vou lhe dar um exemplo, tá? As pessoas elas vão lá e falam, tem que tirar uma foto bacana. É legal você tirar uma foto boa, porque já você ter uma foto profissional, de cara você já consegue se diferenciar do usuário normal do Instagram. Então, se eu olho o Instagram e vejo uma foto, por exemplo, de uma profissional com jaleco, muito bem arrumada ali, eu sei que ali ela não é uma consumidora de conteúdo, ela é uma profissional. Então, isso é bom, mas isso é um ponto. E o problema é que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Posicionamento tem a ver com, primeiro, quem eu sou, como eu quero passar essa minha imagem e para quem eu quero passar essa minha imagem. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma sócia que a gente fez existem 3 tipos de posicionamento, que é o posicionamento técnico, o posicionamento inspiracional e o transmutacional. O técnico é quando o seu público ele valoriza muito atributos técnicos, como certificações, especialidades, tipo dermatologia. Eu sou um dermatologista especializado em pele negra. Isso é um posicionamento técnico. A da minha sócia ela é um posicionamento inspiracional, tipo de manicure desempregada e falida a mentora de sucesso com mais de 20 mil alunos. Eu consegui, você consegue também. Exatamente. Por quê? Porque quem é o público dela são manicures que estão numa situação complicada. Então, se ela chega com a pompa de que ela é a boazuda, de que ela... Não, pô. Vamos nos conectar com o seu público através da sua história. Então, esse tipo de posicionamento inspiracional é quando você tem uma história forte. E você usa a sua história de transformação para se conectar com o público e criar esse posicionamento. Nossa, ela era igual a mim. E ela conseguiu chegar onde eu quero chegar. A trajetória dela me inspira. Então, o grande problema é que as pessoas não sabem nem que existem esses 3 tipos de posicionamento e elas vão seguindo a boiada. Eu tenho que ter uma foto bonita e acha que ter foto bonita e andar de blazer é posicionamento. E isso ajuda desde que faça sentido para você e você vende, né? Exatamente, e principalmente para o seu público. Se você tem um perfil mais de lifestyle, você vai criar uma confusão se você do nada começar a aparecer de blazer. Porque você tem um estilo, mas você se moldou num personagem para tentar forçar algo que você não é. E posicionamento é o que você é. Uma empresa que ela é uma empresa séria, uma empresa que trabalha com um público que valoriza muito a confiança, a segurança, você não pode estar usando elementos que não sejam condizentes com quem é a empresa nem com quem é o seu público. Sim. Isso é posicionamento. Posicionamento é eu entender quem eu sou, entender meu público e melhor, eu fincar uma bandeira dizendo esse território aqui é meu, é aqui que eu habito. Tá? E as pessoas sabem muito pouco disso. Eu vou dar um exemplo. Teve uma nutricionista. Sim. Se você olhar no Instagram hoje, nutricionista é tudo igual. A grande maioria. Nutricionista. E o que elas fazem? O que elas comunicam? Dica de alimentação.
exercícios, beleza. Quando você tem todo mundo fazendo a mesma coisa, não existe processo de diferenciação. Então, se não existe processo de diferenciação, não existe posicionamento. Agora, quando você pega uma nutricionista e ela fala assim, tá, eu estou dentro de um nicho que já é um nicho maior, onde está todo mundo falando a mesma coisa. Como é que eu posso construir um posicionamento para que eu fixe a minha bandeira e esteja presente na memória das pessoas? E aí você diz o seguinte, eu não sou nutricionista. Eu sou um profissional que eu ajudo mulheres que não conseguem ter filho a engravidar através da nutrição. Então, eu sou uma nutricionista, tem um termo para isso, que eu esqueci agora, mas eu sou nutricionista especializado em mulheres que querem engravidar, que têm problema de fertilidade e que querem realizar o seu sonho de ser mãe. Então, tipo, é sair do macro, do nicho global e começar cada vez mais pro micronicho, né? E falar assim, ó, esse aqui é meu território. Sim. Você concorda comigo que uma mulher que está com problema de fertilidade, o sonho dela é ser mãe, e ela entende que a nutrição é um caminho que pode ajudar ela no processo. Você concorda comigo que ela vai pagar muito mais caro por uma nutricionista que é especialista nisso do que de uma generalista que fica dando Sim. dicas sem sentido ali para todo mundo? Então, o que foi que ela fez? Eu estou nesse ambiente, eu vou sair disso aqui, vou vir para cá, vou fincar minha bandeira e vou ser a mais lembrada quando o assunto é infertilidade. Sensacional. Você falou isso agora, eu lembrei de um tempo atrás, não sei se você chegou a conhecer ele, eu acho que ele nem tá mais no digital, nunca mais ouvi falar dele. Pedro Superti, já ouviu falar? Uhum. Ele falava muito, né? Nunca mais ouvi, tipo, mas ele falava muito sobre essa questão da diferenciação, né? Sim. E até você, tipo assim, você é engenheiro. Sim. Pô, tem um monte de engenheiro. Aí você pode dar um título diferente para um serviço específico que tu faz e você vai fazer com que toda vez que a pessoa for falar sobre aquele tipo de serviço, ela vai lembrar de você. Porque engenheiro todo mundo é. Agora, engenheiro especialista em fundações, eu sou um fundamentalista, um engenheiro que trabalha com fundações. Sim. Sei lá, algo do tipo. Faz com que a pessoa fica marcado aquilo, né? Então, essa questão do posicionamento vai muito nessa questão da diferenciação, né? Isso. E como é que você consegue construir de uma maneira bem simples? Agora, a diferenciação. Como é que você consegue se diferenciar do outro? E aí já começa a questão do hackeamento do algoritmo humano. Que é o seguinte. Posicionamento quer dizer que você está tomando partido de alguma coisa. O grande problema é que as pessoas estão ali na internet não querendo desagradar. Sim. Quer fazer uma missa para Deus e fazer uma reza para o diabo. Isso não existe. Você tem que escolher um partido, né? Na própria Bíblia diz, o muro é do diabo. Não existe você ficar em cima do muro. Então, o posicionamento, sabe, ele começa a ser construído de uma maneira forte quando você entende que você tem que se posicionar sobre todos os fatos. Então, uma nutricionista que fica dando dicas como todo mundo dá, ela não tem posicionamento. O conteúdo dela... Ela tem que dizer aquilo que ela acredita de fato, né? Mas as pessoas querem isso. Vem cá, você como nutricionista, o que é que você acredita? Então, uma nutricionista que tem uma narrativa muito forte, ela constrói um posicionamento quando ela diz o seguinte: você pode ter uma vida saudável, ter o corpo perfeito, sem precisar parar de tomar chopp, sem precisar parar de comer pizza e comer churrasco no fim de semana. É um posicionamento. Então você não precisa largar, parar de comer aquilo que te dá prazer para você ser saudável. Eu estou dividindo o mercado no meio. Sim. Vão ter pessoas que vão acreditar e concordar comigo e vão ter pessoas que elas vão me criticar. O nutricionista vai dizer assim, impossível. Se a pessoa ficar lá compra uma pizza família tomando cerveja, ela não vai ser saudável, ela não vai emagrecer. O nome disso é tese. E a grande sacada do posicionamento. Todo profissional, toda empresa tem que ter uma tese. O que é uma tese? É aquilo que você acredita como sendo o único e o melhor caminho para a pessoa ter o resultado que você propõe. Boa. Então, a minha tese é que se você quer ter um corpo legal, quer estar magro, quer estar saudável... Você não precisa sofrer, né? Você não precisa sofrer, velho. Eu consigo fazer uns ajustes aqui da sua alimentação, onde ao invés de tirar, eu adiciono coisas mais saudáveis e eu reduzo as coisas que não são saudáveis e você continua
tendo a mesma saúde de um cara que não come nada disso e que está sofrendo. E eu faço com que você viva muito mais feliz e que você não sabote a alimentação saudável. Porque eu vou adicionar coisas saudáveis e reduzir aquilo que não é tão saudável. Então, eu vou dar uma equilibrada. Então, essa é a minha narrativa para te convencer que eu tenho uma tese. Então, se você concordar comigo, tudo que eu falar no Instagram, você vai parar para ouvir. Porque você já comprou a minha visão de mundo. E isso é ter posicionamento. Você falou sobre... Você iniciou nessa frase falando sobre... Pô, é aí que a gente inicia o hackeamento humano. Isso. Só que hoje, o que as pessoas focam muito é hackear o algoritmo do Instagram. Você acredita que dá para vencer o Instagram sem precisar se preocupar com o algoritmo do Instagram? Ninguém consegue... a maior mentira que já contaram no Instagram é que você pode entender como é que funciona o algoritmo do Instagram. Mas como é isso, filho? Todo mundo chega lá e diz uma fórmula. Pronto. Não, poste 3 por dia, Tá não sei todo o quê, mundo não sei o quê, mentindo. blá, blá, blá. Tá todo mundo mentindo. Qual a sua visão com relação a isso? Sabe nada. Estão falando muito de merda, estão querendo enganar as pessoas, porque criou um mito. Isso, na verdade, logo quando o Instagram ele começou a usar algoritmo. Sim. Que você conseguia... E no começo você conseguia prever algumas coisas. Aí deixa eu te explicar como é que funciona o algoritmo e você vai me falar que é quase impossível, que nem os próprios donos do Meta conseguem saber como é que funciona na prática o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, ele é uma inteligência viva. Então, ele é algo que ele vai se transformando de acordo com o comportamento das pessoas. E por que foi criado o algoritmo? Para manter você mais tempo conectado no Instagram. Então, se antigamente o comportamento das pessoas eram que elas não queriam consumir muitos vídeos e queria ficar vendo muitas fotos, o que o algoritmo valorizava? Entregar foto. Entregar foto. A partir do momento que as pessoas começaram a se aprofundar mais em assuntos e querer mais conteúdo de vídeo, o algoritmo ele vai entendendo esse comportamento e ele vai se moldando. Ele vai começar a fazer o seguinte: olha, as pessoas querem mais vídeo, eu vou deixar de entregar um pouco mais as fotos e vou começar a entregar vídeo para ver como é que funciona. Se eu entreguei mais vídeo e eu tive retenção das pessoas, o que acontece? Vídeo está mais valorizado. Vídeo longo, como teve o GTV, vou entregar mais. Vídeo curto agora com Reels, vou entregar menos. Então, a partir do momento que o comportamento das pessoas mudam, o próprio algoritmo ele se adapta a essa mudança para poder manter você o mais tempo possível no Instagram. Então, o cara que fala que você vai dominar o algoritmo do Instagram, ele está mentindo para ele e para você. Porque não tem como eu dominar algo que muda de acordo com um algoritmo maior, que é o algoritmo humano. Então, por isso que eu sou a única pessoa no mundo a falar com você que isso aqui é baboseira e que se você dominar o algoritmo humano, ou seja, o comportamento das pessoas no momento que elas estão no Instagram, você consegue dominar o Instagram. Você consegue fazer com que o algoritmo ele trabalhe a seu favor porque você controla o comportamento das pessoas. E é bem isso. Quando você cria um posicionamento, quando você tem uma visão de mundo clara, quando você se torna líder de uma comunidade, você molda o comportamento das pessoas. Você diz exatamente o que as pessoas têm que ver, como elas têm que ver, e elas já compraram a sua visão de mundo, elas vão te seguir. E se eu faço isso, eu estou jogando o jogo do Instagram. Não entendendo algo que muda o tempo todo. Mas se eu controlo o seu comportamento, eu controlo o Instagram. Mas se eu se eu entendo o algoritmo e você muda, eu já não entendo mais ele. Já ficou ultrapassado. Então é algo que muda toda hora. Então é a maior mentira alguém se basear falando, poste 3 vídeos por dia que você vai ter sucesso. A maioria das pessoas que tiveram sucesso não foram postando 3 vídeos por dia. Foram liderando comunidades. Foram se conectando com as pessoas. E se você reparar, quem mais tem sucesso hoje no Instagram, tem uma classe que cresceu muito, chamada influenciador digital. Sim. Por que o influenciador digital ele consegue ter uma influência muito grande sobre as pessoas? É porque elas não estão aí para o algoritmo. Elas estão interessadas em se conectar com o outro. Então, pega o Whindersson Nunes, pega grandes influenciadores. Eles estavam ali
entregando um conteúdo genuíno para as pessoas e não estava ligando para o algoritmo. Então, eles entenderam. Tem influenciador que fala assim, ó, o meu público consome isso dessa forma. O meu público é o público e não o Instagram. Então, se ela entende o público dela, ela domina a parada e cresce e se torna referência, acaba influenciando pessoas. Então, a maior baboseira do mundo hoje é uma pessoa acreditar que ela vai conseguir entender como é que funciona o algoritmo do Instagram, velho. Surreal. Essa análise, para mim, ela é bem clara, mas aí eu te pergunto o seguinte, então a gente sairia do âmbito do algoritmo, Sim. você entender da tecnologia do Instagram, e agora a gente vai passar a falar um pouco de psicologia ali, de como as pessoas se comportam, seria isso? Sim. Ou não? Sim. Sim? Pô, o que é redes sociais? São pessoas. O Instagram não existe sem pessoas. Se você tirar as pessoas do Instagram, não existe ferramenta. Então, eu tenho que entender de pessoas para usar o Instagram. E eu tenho que entender de que tipo de pessoas. E aí que está a sacada. Eu tenho que entender das minhas pessoas, do meu público, porque pessoas se comportam de maneira diferente. Pessoa que quer emagrecer no Instagram, ela se comporta de um jeito. A pessoa que quer hipertrofiar se comporta de outro jeito. Pessoa que quer, sei lá, buscar inspiração, pessoas que querem buscar comédia, são grupos de pessoas que se comportam de maneira diferente. Então você tem que entender quem é o seu público, tem que entender como esse público se comporta e você tem que entrar nesse processo meio que direcionando agora como tem que ser o comportamento delas. Essa questão de criação de movimento, né? Movimento que vai fazer com que as pessoas... Movimento e comunidade vai fazer as pessoas... Mas como eu posso estar errado. E eu quero que você me corrija se eu estiver errado, que é o seguinte. A gente vê o influencer, ele tem uma capacidade maior de se adaptar ao movimento que ele cria. Sim. O cara que é empresário, que trabalha num segmento específico, ele não tem essa plasticidade tão grande. E aí vai minha pergunta, que é o seguinte. Como é que eu faço? O que é que faz a pessoa parar no meu conteúdo? Para poder prestar atenção no meu conteúdo de fato, dado que eu sou uma empresa que vendo aqui mega ré. Tá. Bom, isso é fácil. Existe um termo que eu uso, não sei se foi, eu inventei, mas não sei se só eu que uso ele. Em 2017 eu falava sobre egocentrismo digital, que é o grande erro. Sim. Se eu tenho uma empresa de mega ré, eu vou falar de quê? Do Instagram? Mega ré? É. Só que você concorda que conversar com alguém egocêntrico que só fala de si é um papo interessante? Não. E como é que você só quer falar de você? Sendo que eu tô no Instagram para me conectar com o outro. E aí a gente falou de posicionamento. Sim. Que é o primeiro pilar. Aí a gente entra no segundo pilar, que é a construção de narrativas de conteúdo. Ou seja, como é que eu posso pegar o meu produto e envolver numa narrativa onde eu não seja um cara egocêntrico que só fale de mega ré. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu estou falando aqui, meu produto é mega ré, não necessariamente a pessoa falar só de mega ré. Tem que falar como esse mega ré melhorou a vida de uma pessoa, ou porque melhorou a autoestima dela, ou algo desse sentido. É isso? Também. Você tem que falar também a importância do mega ré hoje para um público XYZ. Você tem que falar hoje como é que você deve cuidar do seu mega ré para ele parecer o mega ré do cara da TV. Sabe? Qual a importância do mega ré para um posicionamento, para a construção de um estilo próprio, da sua identidade. Então, eu uso ali o mega ré para falar sobre várias coisas que você tem interesse. Não só para te vender. A venda é uma consequência. Quanto mais eu aumento o seu nível de consciência sobre o meu produto, mais perto eu te coloco dele. Então, vamos lá. Se eu falo sobre... hoje eu vou falar sobre estilo. Né? Eu vou trazer 3 personagens, 3 personalidades que mudaram o seu estilo através de mega ré. Eu vou trazer o Joel J, eu vou trazer o cara da Malhação, eu vou trazer o carinha do filme, o carinha de Hollywood. Eu vou mostrar o antes e depois, eu vou mostrar como eles construíram uma imagem de acordo com aquilo que eles iam passar com o mega ré. E a importância disso para você fidelizar o seu estilo, fazer ser mais percebido, ser diferenciado. E aí a pessoa olha, ela nem estava pensando. Ela gostava do mega ré, ela gosta do estilo, como eu sempre gostei, sim, mas nunca tive a coragem de fazer. Essa pessoa olha e fala, rapaz,
tem razão, já que eu quero me diferenciar. Se eu botasse o Mega Hack ia ficar legal, mas eu ainda não tenho coragem. Então, narrativa de conteúdo é quando eu vou te dando ali munições, argumentos, para você se aproximar cada vez mais do meu produto sem estar te vendendo, sem estar falando Mega Hack, trançado, desculpa, Mega Hack assim, Mega Hack assado. Não, porque você se torna um vendedor de banana na feira, velho. Tentando vender a todo custo. Narrativa de conteúdo é quando eu envolvo você dentro de uma história que gera uma conexão e desperta algum tipo de sentimento em você. Então, se as empresas souberem fazer isso, por exemplo, a gente tem lá dentro do nosso Mastermind um cara que começou a fazer isso de uma maneira muito boa. Imagine o quão chato deve ser você seguir no Instagram um perfil de uma farmácia. Você vai imaginar o quê? Que o cara só vai ficar colocando remédio. Remédio. Pô, um dia a gente tava conversando, eu falei, velho, começa a contar história, começa a trazer humor. O seu público é um público que ele vai comprar um remédio, está sentindo uma dor, melhora um pouco ali o dia a dia deles. Então eles começaram a trazer, a levar humor para o conteúdo. Os próprios funcionários brincando, aquela coisa do quando o chefe está fora, o que acontece na farmácia, a galera brigando, tal. Isso gera conexão. Isso você envolve a pessoa sempre falar de produto. Qual é a grande sacada disso? É você tornar a sua marca presente na cabeça das pessoas. Então, pô, eu adoro aquela farmácia, que eu adoro as meninas que elas ficam brigando lá dentro, quando o chefe chega, já é outro comportamento, elas trazem humor, elas vão pra rua fazer entrevista, elas falam no Tadalafila, pergunta quem toma Tadalafila, quem não toma. Então, ela me gera o que eu chamo de infotenimento, que é uma informação com entretenimento. E não é chato, é engraçado. Eu adaptei ali pro meu público uma narrativa de conteúdo que eu envolvo eles e desperto um sentimento, alegria, humor. Então, quando eu for na farmácia, eu vou aonde? Na farmácia que está na minha mente. A primeira marca que está na minha mente é a marca X, porque eu gosto de consumir o conteúdo delas. Então, a grande sacada é que eles, com essa narrativa, eles não estão oferecendo nenhum remédio, mas eles estão vendendo e fortalecendo a imagem do negócio deles, Instagram. Não, eu falei de mega retrança de provocação mesmo, né? Porque o empresário, às vezes, ele pensa o seguinte, e eu me coloco nessa posição, nem tudo eu consigo me conectar. Sim. A gente tem receio de entrar nessa vibe de conexão com alguns produtos que são muito de prateleira. E aí o cara usa o Instagram como se fosse aqueles folhetos de supermercado, né? Catálogo. Catálogo de produtos, exatamente, né? E aí você fala muito de narrativa. E Sim. a gente ouve muito na internet a questão do storytelling. Sim. Tem diferença o que é um, o que é outro, a mesma coisa? Narrativa são história. O storytelling é uma estrutura onde você conecta as pessoas através de histórias. Então, no storytelling sempre vai ter um herói, uma pessoa que está passando por uma jornada, vai ter um conflito, vai ter o ápice e vai ter o desfecho. O storytelling é uma estrutura pronta para você conectar o outro através de história. E todas as empresas que usam storytelling, elas têm uma retenção de 45% a mais do que qualquer outra empresa que não usa storytelling. Caramba. Sabe por quê? Porque nós, os seres humanos, nós adoramos ouvir histórias. E você consegue reter 70% de uma informação quando ela vem através de uma história do que quando ela é narrada num fato. Então, vamos lá. Como é que eu posso construir um storytelling para minha empresa que eu vendo câmera de segurança? Como é que eu posso? Câmera de segurança. Pô. Aí você vai falar o quê? Qual é a diferença da sua câmera para o outro? Uma que filma HD, não tem muito o que contar. Eu posso contar uma história. Eu posso contar a história do João. Ele era empresário, casado, tinha 2 filhas lindas. O sonho das filhas dela, de Patrícia e de Rosângela, era ver a neve. Né? Então, o marido, o João, ele foi lá e marcou uma viagem para ir todo mundo conhecer a neve. Eles estavam felizes de manhã, arrumando a roupa, as malas e tal, quando ele recebeu um telefonema. Ele tinha que ir no escritório assinar um documento que era muito importante. E depois disso, ele estava livre. Então, ele falou com a mulher, olha, arruma tudo, eu vou lá, assino e volto. Ele saiu. Quando ele voltou, ele percebeu que tinha muitos carros de polícia parados em frente à casa dele. Então, ele saiu do carro e, desesperado, foi ver o que aconteceu. O policial não deixou ele entrar, ele se identificou, falou que era o dono da casa, e logo a esposa dele veio chorando aos prantos e abraçou ele.
e falou: levaram nossas filhas. Ou seja, os bandidos entraram, pegaram as filhas dele, sequestraram. E aí o segurança virou, o policial virou para o João e perguntou: a gente precisa ver o seu sistema de câmera para ver se a gente identifica a placa, quem era a pessoa. E a mulher olha para o marido com um sinal de desaprovação. E ele falou: a gente não tem sistema de câmeras. E aí o policial falou: mas você numa casa dessa, por que você não colocou? Ele falou: porque eu achei que era um investimento muito caro e que eu já morava num lugar seguro. Ou seja, quanto é que vale a segurança da sua família? Então a gente tem o melhor sistema de câmeras, que ao menor movimento, ele automaticamente aciona a nossa segurança, que vai fazer uma ronda e que vai evitar com que você passe pelo que o João está passando. Era para ser o melhor momento da vida deles, se tornou o pior momento, um pesadelo. Eu contei uma história para vender o meu produto. Isso é storytelling. Eu peguei um herói, fiz uma jornada, coloquei altos e baixos e dei um desfecho no final. Sensacional. Eu ia te questionar exatamente a diferença de um conteúdo emocional para um conteúdo técnico, mas você já respondeu de forma magnífica. Eu não vou falar que um é HD ou outro é Full HD. Eu vou falar do que ela vai resolver de problema ali e as pessoas vão acabar assistindo por conta disso, né? A venda ela vai se tornar a consequência da história, né? Porque eu aumentei o seu nível de consciência na história que você... Primeiro, a história tem o poder de reter a sua atenção. Se você não me dá atenção, eu não consigo vender para você. Você vai passar o meu vídeo, então não tem como vender. A história ela faz você querer saber o que está acontecendo com o João. O que aconteceu? Será que vai ver a neve? O que foi aconteceu com a polícia? Então, te prende ali, na narrativa. Segundo ponto, que eu aumento o nível de consciência. E você se coloca no lugar de João. Você fala: caramba, velho, eu não tenho aqui. E se isso acontecer comigo? Eu te coloco no lugar do cara que está lá. E eu faço você não querer passar pelaquilo. E depois, no final, eu dou um desfecho falando que os diferenciais. Sabe por quê? Porque ninguém quer comprar câmera porque ela é Full HD, porque ela é isso. Ninguém quer botar sistema de câmera. As pessoas querem estar protegidas. Sim. Essa é a diferença. Então, quando eu construo um storytelling desse, eu conecto as pessoas, retenho a atenção, aumento de consciência e faço ela confiar em mim. Porque eu trouxe um case para ela. E ela não quer ser esse case. Ela quer fugir disso. Sensacional. Acho que só essa história aí já foi o episódio completo, né? Porque o cara conseguiu me convencer a botar a câmera lá em casa agora nessa historinha, velho. Porque na minha casa não tem câmera. E Laerte, que é nosso sócio aqui, ele trabalha com instalação de câmera. Você tava falando aí, eu tava aqui pensando, pô, a Laerte vai copiar isso tudo. O Ofitec agora vai ter já outro Instagram. Exatamente, é isso. Instagram, esqueça. Você entendeu como você, como pai, se conectou com o João e você não quer viver isso e você entendeu a importância de ter sistema de câmera na sua casa? A gente pode fazer isso para qualquer negócio. Eu até falo, se você tem uma funerária, você consegue construir boas narrativas também. Porra, eu tenho até medo. Vou nem pedir pra você fazer essa da funerária, deixa quieto. Vou pular pra próxima. Mas fica uma aula pra todos os empresários que estão acompanhando a gente, que é sobre isso, né? Você não pode ter o Instagram como simplesmente um folheto de informação de produtos. Você tem que fazer com que as pessoas realmente queiram ali entender o seu produto. Você falou da questão da farmácia, realmente ele abriu agora uma loja nova, né? É, que ele botou a Onda Amarela. A Onda Amarela, então, posso falar o nome dele? Pode, né? Pode. Mandar um abraço para Jorjão. Pô, sensacional a campanha que ele fez de abertura lá da farmácia dele. E ele usou exatamente isso, né, velho? Eu que nem compro, porque a farmácia é em outra cidade, mas eu tava acompanhando lá e achando super interessante a dinâmica, conversando com as pessoas que estavam ao redor. Transformou o Instagram de uma farmácia em outro movimento. Exatamente. Né? Então, isso é sensacional. Então, traz essa possibilidade da gente de poder utilizar de qualquer forma o nosso Instagram para poder conseguir ter venda e não simplesmente como um folheto básico no processo, né? Claro, porque existe... Vamos supor que você está indo para o Japão. Você está no avião. Aí a aeromoça chega e fala: ó, a viagem é longa, eu vou te oferecer um catálogo ou uma revista. Você escolhe qual para poder passar a sua... para você se entreter. Um catálogo que só tem produtos ou uma revista que tem vários conteúdos, vários assuntos? Obviamente a gente vai ler a revista, vai ver as histórias, fofocas. Todo mundo gosta de uma fofoca. Exato, porque a gente vai ver várias coisas diferentes. Vamos ver, vai ter informação, vai ter fofoca, vai ter conteúdo, vai ter entrevistas. E no catálogo você só está vendo o produto. Então, por que os empresários hoje transformam o seu Instagram em verdadeiros catálogos, ao invés de tornar ele uma revista especializada, onde eu vou te entregar tanto informação, tanto conteúdo sobre o mercado,
que você não vai querer perder uns stories meu, não vai querer perder um conteúdo meu. Entendeu? Pesadíssimo. Então, a gente falou primeiro do posicionamento. Então, a primeira coisa é posicionamento. Eu tenho que construir na sua cabeça a imagem que eu quero que você tenha sobre o meu negócio. E aí, eu sei que eu construo isso com imagens, com minha comunicação e dando clareza. Segundo ponto, depois que eu tenho um posicionamento, eu preciso ser atrativo. Então, o meu conteúdo tem que gerar uma conexão com você. Então, eu aprendi a construir narrativas de conteúdos, onde você vai o tempo todo estar ali vendo o meu produto, se envolvendo com ele, mas eu não estou te oferecendo, eu estou ampliando a sua consciência. E tem um outro caso aqui que eu queria até deixar claro para a galera, que eu sempre coloco isso nas minhas palestras. Teve um cara, um médico, pense um cara que não sabe gravar vídeo, um cara que é todo robô, ele não tem familiaridade nenhuma com a câmera. Sim. Ele é um médico infectologista, chamado Rodrigo Kors. Não sei se vocês conhecem. Rodrigo Kors. Como é que você vai falar sobre infecção? O foco dele é muito infecção em relações sexuais. Como é que você vai falar sobre infecções em relações sexuais? E como é que você torna esse assunto interessante, velho? Imagine o cara falando sobre infecção que você pegou numa relação. É pesado. O que foi que ele fez? Ele usou analogias. Esse cara hoje tá estouradíssimo. Então, ele começa os vídeos dele falando o seguinte, ó, você já mediu o tamanho do seu... Aí bota um pirulito grandão. Você já mediu o tamanho do seu pirulito? Olha só. Aí ele começa, se o seu pirulito teve contato com rosquinha e saiu ketchup, acontece isso. Se teve com a brusqueta e fez isso, isso. Então, ele começa a fazer analogias do senso comum, daquilo que a gente fala, rosquinha. Todo mundo sabe o que é o pirulito, a rosquinha. E ele consegue passar uma mensagem muito boa. E esse cara, ele saiu. Eu lembro que eu estava em São Paulo. Eu acho que eu já vi algum vídeo desse cara, que eu já vi um vídeo parecido com esse. Que ele fala sobre as coisas sem falar sobre as coisas. Exatamente. Ele usa analogia para tornar o assunto mais leve e interessante para as pessoas. Esse cara, eu acho que foi em 4 meses, ele saiu de 100 mil para 1 milhão de seguidores. Caramba. Então, hoje, ele não tem mais palestras esse ano para poder... na agenda dele, porque já está todo lotado. O cara que não sabe gravar vídeo, um cara que é médico, às vezes o médico não quer se expor, tem medo de fazer. E ele disse, ó, eu sou assim, eu vou usar um conteúdo de uma maneira para quebrar a dureza de falar sobre infecção através da relação sexual. Então, dá para qualquer pessoa, empresa, construir narrativas de conteúdo e se conectar com o seu público. E depois que você cria o posicionamento, Igor, e você aprende a construir narrativa para envolver o seu público, você vai para o último ponto, que eu preciso ter estratégia de vendas. Eu não posso também ficar sentado esperando que as pessoas cheguem até mim e falem assim, você me vende isso? Então, é com estratégia de vendas que a gente vai poder escalar o nosso negócio. E hoje no digital, principalmente para o Instagram, existem vários tipos de estratégias que podem ser aplicadas. Só que as pessoas aplicam as estratégias, elas não funcionam porque elas não fazem da maneira correta. Eu já vi muitas empresas falarem, já fiz tráfego pago e não funcionou. Já contratei influenciador e não funcionou. O tráfego pago que você fez foi errado. Você contratou influenciador errado. Porque... o conteúdo orgânico que você está fazendo não tem narrativa, então também ele não vai te dar venda. Eu vou te aproveitar. Desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma história curiosa aqui que eu vivi com relação a isso, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu tenho uma empresa de consignado, né? Sim. A gente trabalha, tem call center, tem loja física na rua e a gente trabalha vendendo para aposentado e pensionista empréstimo consignado. E aí a gente estava nesse boom, né? Pô, começar a fazer venda via tráfego. Tava legal, a campanha que a gente fazia, coisa e tal. A gente falou, velho, a gente precisa alavancar esse negócio, velho. Bora contratar um influenciador e botar para poder melhorar nossas vendas. E a gente caiu exatamente nesse erro. Porque eu olhando agora, eu dava vontade até de rir e dar um tapa na minha cara. Porque a gente contratou uma menina que ela era super estourada, mas era uma menina que fazia dancinha de TikTok, velho. Tipo assim... Seu público não tava lá acompanhando ela? O público não tinha nada a ver com o público que tinha no Instagram dela. A gente pagou uma nota para ela ir para lá, ela ia nas lojas, fazer stories, não sei o quê. E o resultado, a gente tinha um linkzinho, né, pra gente saber quem que tava vindo dela. Total de 0 pessoas veio. Porque ela tava vendendo para um público que tinha nada a ver com a gente, né? E aí, na época, o fato da gente ter pouco conhecimento, em vez de a gente entender que a gente escolheu a pessoa errada para poder estar divulgando nosso produto, a gente entendeu que não.
não serve Não serve pro nosso negócio. não serve pro nosso negócio. Hoje a gente já vê de forma diferente. Falou, velho, os erros que a gente cometeu ali no processo deram casca pra gente acertar agora nas coisas que a gente tem feito em termos de tráfego. Mas isso é uma parada que é realmente importante. Tipo, caramba, você tá pegando uma pessoa que trabalha fazendo dança de fit dance pra poder divulgar consignado para idoso. Não vai casar, velho. Não vai. Então, a questão da estratégia é realmente importante. Coisa que a gente não tinha foi, tipo, na sorte. E na época a gente investia muita grana de tráfego. Quer dizer, para o que a gente acreditava, né? Nem sei também hoje quanto é muito de tráfego, que eu ouço algumas cifras aí que eu acho que tomo até susto quando a galera vem me falar de tráfego, né? Depende. Na verdade, é fazer certo, não é nem volume. Tem gente que bota muito dinheiro, mas não faz direito. E toma prejuízo. E assim, até não toma prejuízo, mas perde muito dinheiro jogado fora. Perde muito, não, deixa de ganhar muito dinheiro por essa oportunidade. O ROI não é o que deveria ser. Não é. Aí acontece o que aconteceu com vocês. Fala assim, isso não funciona no mercado. Agora, se você pegar tem uma, eu esqueci o nome dela, a Avó Fitness, que é uma senhorinha que ela todo dia tá treinando de manhã cedo e ela motiva a galera. Ela motiva a galera da terceira idade, falando, vocês têm que ter saúde, para de ficar fazendo crochê. Crochê é coisa de velho. Venha pra rua. E se você pega ela e pede para fazer isso, aí você bomba. Exato. Porque ela tá falando com o seu público e o seu público começa a ver a vozinha do fitness como uma referência, porque eles querem começar a ser ativo e tal. E ela vai falar. E ela vai fazer o merchan do seu produto, vai se conectar com o público, como ela já é uma referência, você vai vender muito. Então, a estratégia funciona para qualquer negócio, desde que você saiba como fazer. E esse é o grande problema. A pessoa fala assim, não, mas ela tem 1 milhão de seguidores. Dane-se. É 1 milhão de pessoas que não querem nada com o seu produto. Ela tinha era seguidor que só a zorra, velho. Seguidor e falou, velho, não é possível, como que a menina tá 1 mês lá e não vem uma venda dessa criatura? Não esquece, eu vou fazer mais nada de influenciador, não. A gente parou com influenciador porque pra gente não fazia sentido, mas na verdade a gente tava usando a estratégia errada, né? Tráfego pago também. A pessoa fala, não, mas eu tô botando muito dinheiro, tá? Mas você tá mostrando o que pra quem? Porque tráfego pago não é o quanto de dinheiro que você coloca, mas é o que você mostra e pra quem. E, por exemplo, eu contei esse erro que a gente cometeu na sua trajetória. Óbvio que hoje o Sandro, depois de 13 anos, né, de mercado, tem uma puta bagagem. Mas qual foi, assim, um erro que você poderia contar pra gente que você cometeu, assim, que foi uma virada de chave pra você? Teve alguma coisa que te marcou muito na sua trajetória Que tipo, eu errei muito. Eu errei muito de várias formas. Você quer que tipo de... Me diga um erro que eu vou te falar, um que eu cometi. Não, dentro desse processo de Instagram, por exemplo. Sim. Você teve algum erro que você comentou, que você olha pra trás e fala assim, velho, não acredito nem que eu fiz uma porra dessa no meu Instagram ou com algum cliente, por exemplo? Teve alguma coisa assim nesse sentido? No meu Instagram ainda tem, né? Ainda continuo cometendo erro que... Vamos lá. Tem um erro que eu cometo. Ainda cometo. Sempre cometi e ainda cometo. Instagram é o seguinte. Comece e não termine. Desculpa, comece e não pare. É uma mídia que você precisa estar ativo todos os dias. Independente se você está bem, se você está mal, se hoje você está criativo, se você não está criativo, não importa a sua condição. Constância hoje é a palavra-chave de quem quer ter resultado no Instagram. E como eu me envolvo em vários negócios, a gente começa a dar foco para algumas coisas e esquece um pouco da gente. Sim. Então, o pessoal que você está falando, né? O pessoal do meu Instagram. Eu poderia colocar 2 conteúdos todos os dias, pelo menos no meu feed, mas eu negligencio isso. E isso faz com que eu não alcance mais pessoas. Porque a pessoa fala assim, Sandro, é interessante eu postar muito conteúdo ou eu postar pouco conteúdo com qualidade? Essa pergunta, para mim, ela não faz sentido. Por quê, velho? Você só vai conseguir ter conteúdo de qualidade quando primeiro você postar muito. Você vai postar muita coisa, você vai entender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que dá certo, o que é que dá errado. E no meio desse processo você vai entendendo o que de fato é qualidade para o seu público. Analisando as métricas, as reações, tudo direitinho. Você vai dizendo, pô, então isso aqui é o filé da Bahia. Eu vou recortar e agora, ao invés de ficar colocando um monte dessas coisas que eu já vi que não funciona, eu vou colocar só aquilo que funciona. Então, tem que ter essa constância.
Se eu postava 3 conteúdos todos os dias, eu entendi que se eu postar esse tipo de conteúdo todo dia aqui, é melhor, eu gero muito mais impacto no meu público. Então eu vou lá e eu já entendi o que é que funciona. E isso entra na estratégia novamente, né? Claro. No processo. Né? Mas não tem como você hoje entrar nesse mercado que tá todo mundo lá já, sem ter estratégia. É a mesma coisa você falar assim, ó, e aí, velho, vai ter a guerra, bora pra guerra, bora. Pega uma arma e embora. Mas você vai chegar, não vai botar um colete, nada. O inimigo tá vindo por onde? Não sei. Vamos pegar uma arma. Quem aparecer, dá um tiro. As pessoas estão assim, sem estratégia, fazendo um monte de coisa, gastando dinheiro, tempo e energia para ver se acerta em alguma coisa. E isso pode custar a vida da sua empresa. Porque quem hoje não está performando no Instagram, está percebendo que está fora do jogo. Porque o dinheiro está onde a atenção das pessoas está. E a atenção das pessoas está no Instagram. Vou fazer uma pergunta aqui, eu até acho que já sei sua resposta, mas vou perguntar. O cara até quer começar hoje. Empresário, começar hoje. Qual o primeiro passo que você diria que ele tem que fazer para poder ter um resultado diferente? Ele ia começar hoje no Instagram? No Instagram. Quer colocar a empresa no Instagram? Isso. Pronto, ele tem que entender como é que funciona redes sociais. Ele tem que entender que ele não vai falar do produto dele, que ele não vai ser egocêntrico. Ele tem que entender que ele tem que construir um posicionamento, tem que saber como construir esse posicionamento. Ele tem que entender que ele tem que criar conteúdos que conectam e ele tem que ter acesso a estratégias para poder vender para essas pessoas. Traduzindo, quer começar hoje no Instagram? Assiste esse episódio aqui que você já vai voar. Com certeza. Aqui a gente falou de posicionamento. Aqui a gente falou sobre como construir narrativas de conteúdo. Eu dei aqui alguns exemplos. E ter acesso à estratégia de vendas. Que é o quê? Eu vou usar o influenciador? Vou. Como? Quem é o influenciador? É por número de seguidores, Sandro? Não. É por liderança de influenciador. Tem influenciador com 20 mil seguidores. É líder, engaja muito mais do que quem tem 100 mil seguidores. E aí tem até um detalhe técnico. Quem tem 10 mil seguidores tem uma base mais homogênea. Ou seja, o público é meio igual. Quando você começa a crescer muito, sua base se torna heterogênea. Fica muito mais difícil você impactar todo mundo. Sim. Então, os micro-influenciadores hoje... Tem a galera que compra seguidor, né? Tem que falar a galera que compra, que a maioria diz assim, vou comprar, eu tô com 50, quero chegar aos 100, já tenho 50 aqui, vou comprar mais 30 para 80. E o que ela não sabe é que ela está perdendo o poder dela de liderar e influenciar pessoas. Porque quando você fala alguma coisa e aparece para um robô, esse robô não reage. Ele não engaja. E se ele não engaja, o próprio Instagram começa a entender que você não é tão interessante para as pessoas porque você não está gerando nenhum estímulo. Sim. Então, a grande sacada hoje do empresário... mas eu boto nos stories e ninguém fala nada. Meu alcance é pequeno, meu Reels não pipoca. Quando você entender que o seu conteúdo precisa gerar um tipo de estímulo, de sentimento no outro, aí a chave vira, pô. Não é falar sobre mega ré, mas como é que eu posso falar com alguém que tem desejo, tem mega ré e gerar um tipo de sentimento, que pode ser de alegria, de raiva, de frustração, de interesse? Como é que eu posso fazer isso? É pensar nisso e começar a posicionar a sua empresa para poder despertar no outro algum tipo de sentimento. E aí eu reajo. Se eu falo alguma coisa que você discorda, você reage. Se eu falo algo que você concorda, você também reage. E aí nós vamos construindo a nossa comunidade de pessoas que acreditam na gente e principalmente de pessoas que não acreditam na gente, mas nos acompanham para saber até onde vai essa maluquice que a gente está falando. Show de bola, velho. Show de bola. Um assunto que eu tô colocando agora como em pauta para todos os meus episódios, que eu tenho me tornado... poderia dizer entusiasta. Sim. Inteligência artificial. O que é que Sandro entende da inteligência artificial e como é que ele enxerga isso na questão do posicionamento, utilização do Instagram no mundo atual? É mais uma ferramenta que chegou para nos ajudar, para auxiliar. A gente vive num mundo que hoje é muito mais acelerado do que há 10, 15 anos atrás. A gente precisa tomar decisões mais rápidas, fazer as coisas mais rápidas, a gente precisa pensar mais rápido. Tudo da gente está muito mais acelerado. É como se a nossa vida hoje fosse um áudio do WhatsApp que a gente coloca no 1.5. Antigamente a gente ouvia no 1.0, agora todo mundo ouve no 1.5. Então, a inteligência artificial ela veio como esse suporte. Como, por exemplo, você consegue ter uma inteligência artificial que vai te auxiliar na criação dos seus conteúdos.
Então, ao invés de você ficar pensando roteiro por roteiro de cada Reels, você treina uma IA, você diz para ela, meu público é esse, é isso aqui, eu sou isso aqui, eu resolvo aquilo, eu quero agora que você me traga conteúdos de Reels para eu poder impactar as pessoas, para eu poder criar relacionamento, para eu poder atrair pessoas novas, e ele vai trazer para você 10 em alguns segundos, 10 roteiros prontos. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai olhar e vai colocar a sua pitada ali. Você vai direcionar o conteúdo, mas ele está pronto. Então, uma coisa que a gente demorava praticamente o dia todo para fazer, a gente faz em 10 segundos. Então hoje não tem mais desculpa o cara que, não tô no Instagram porque eu não tenho conteúdo. Não tá. Que dá trabalho de fazer conteúdo, né? Não dá. E daqui a pouco não. E a inteligência artificial já está até gravando os seus vídeos. Então, eu não quero mais gravar vídeo. Eu tô tão corrido. Eu vou para IA, coloco os roteiros, crio o meu clone e eu apareço gravando o vídeo, mas não foi eu que gravei. É a IA. Você bota o IA, ela já cria seus posts de carrossel. Então, não tem desculpa. A IA ela veio justamente para facilitar o processo e quem não dominar a IA vai ficar para fora porque vai ser desleal a concorrência do cara que domina a IA e da pessoa que não domina a IA. Eu que domino a IA, eu posso botar 5 vídeos todo dia, sem ter gravado apenas um. Enquanto você, com tanta coisa para fazer, vai ter que ficar, gente, eu tenho que gravar, e você não vai conseguir acompanhar o meu ritmo. Então, eu sempre vou estar um passo à frente, porque eu uso uma ferramenta que me dá celeridade nas minhas decisões, que me ajuda a tomar decisão, me ajuda a fazer coisas que antigamente ou eu teria que fazer, gastar meu tempo, ou eu teria que ter uma equipe muito grande. Então, além de acelerar o meu processo, eu reduzo o meu custo, porque eu não vou pagar mais o designer, porque eu já tenho um IA que já me entrega tudo pronto. Eu não vou mais contratar um videomaker, porque eu vou ter o meu clone, vou colocar o roteiro, e ele vai falar e ninguém vai perceber que não sou eu. Forte. Então não tem como a gente viver sem IA mais. Aqui no estúdio, né, o Juntos para Somar, ele é uma iniciativa aqui do Estúdio Somar. E, velho, praticamente tudo que a gente faz aqui no estúdio, a gente utiliza a inteligência artificial como ferramenta para potencializar e agilizar os processos. Nosso foco é na qualidade aqui do que está sendo gravado. A gente não é especialista na parte de conteúdo, de fato, mas a gente tem uma inteligência artificial que auxilia a gente a deixar esse processo mais rápido. Até o processo de aprendizado da gente é mais rápido por conta da inteligência artificial, né? E eu falo isso com todo mundo hoje em dia. Todo mundo que senta comigo para conversar, eu estou brincando que vai virar pauta fixa do podcast falar um pouquinho sobre inteligência artificial, porque eu acredito que eu vou trazer para as pessoas que assistem a gente um ponto importante de crescimento, que ela entender que isso não é mais brincadeira. Sim. Eu converso com alguns empresários, algumas pessoas, as pessoas ainda estão tipo assim, esse povo maluco falando de inteligência artificial, baboseira, e não é, né? Não é, pô. Quem deixar essa onda passar agora em 2025 vai sofrer consequências absurdas a partir do próximo ano. Porque não tem como você competir com quem tem IA. Não existe competição com uma empresa que usa IA e uma empresa que não usa. Não existe competição. Então, se o cara não usar IA, ele não vai conseguir competir de forma nenhuma com nenhuma outra empresa que use IA. Porque ela veio para revolucionar o mercado. Você acha que o Instagram vai acabar? Não. Você acha que ele ia passar por algum processo assim, transforma? Como é que você enxerga o futuro do Instagram? O Instagram ele vem passando por processo há muito tempo. Tipo assim, agora é vídeo longo, vamos criar o IGTV. Agora vamos botar uns stories, porque antigamente não tinha. Então ele vem se adaptando ao comportamento das pessoas. Eu acho que o Instagram... O próprio Instagram tá hackeando o humano também, né? Exato, porque ele melhor que ninguém, ele faz isso, né? Porque tudo que você faz ali geram percepções, ele começa a traçar seu perfil, começa a entender o que as pessoas estão querendo, e ele começa... E aí, a grande sacada do algoritmo é dar os insights pros caras. Tipo, a galera tá querendo consumir isso, então eles vão lá e criam. Sim. E falam, agora nós vamos valorizar quem tá criando conteúdo para essa plataforma nova, porque ele quer que a coisa funcione. Então, eu acho que o Instagram não vai acabar, pelo menos por agora, mas ele vai continuar se adaptando a esse processo, se adaptando em tudo. Então, o Instagram, até porque agora vem o TikTok. Isso que eu ia perguntar. Como é que você enxerga essa disputa entre Instagram e TikTok? Faz sentido o cara estar nos dois? Faz sentido ele estar só em um? Qual a sua visão como estrategista? Instagram é rede social. TikTok não é rede social. É uma mídia social. Qual é a diferença de uma para o outro? Rede social é quando eu entro para me relacionar com o outro.
Mídia social é quando eu entro para consumir conteúdo. Dificilmente você está no TikTok se relacionando com as pessoas. Você está simplesmente consumindo conteúdo. É igual o YouTube. O YouTube não é rede social. Você não entra lá para se conectar com o Felipe Neto, com o fulano de tal. Você entra lá para consumir conteúdo. No TikTok é a mesma coisa. Você entra lá para ver o conteúdo da galera, vai vendo os vídeos, vai consumindo. No Instagram você consome, mas você se relaciona, você conversa, você vê live, você faz tudo. Então, o TikTok, ele tem seu ponto positivo e o Instagram tem seu ponto positivo. Qual o ponto positivo do TikTok? É que ele te dá muito alcance. É uma mídia que ele, para crescimento e construção de brand, ele é muito bom. Porque você vai botando lá, daqui a pouco os vídeos eles estouram, pipocam. O Instagram é uma mídia que consolidor? Mas é... Consolida. Isso, a forma. Ele vai consolidar o seu trabalho. Sim. Onde as pessoas vão pesquisar para o profissional é no Instagram. Se eu quero contratar um nutricionista, eu não vou no TikTok. No TikTok, eu pego vários insights de várias nutricionistas. No Instagram, eu me relaciono e defino e decido quem é que eu vou contratar. Então, são estratégias diferentes para cada plataforma. Estratégias diferentes. Tem que estar nas duas. Então, você acaba... Um exemplo, você usa o Instagram para poder atingir uma massa... Ou você usa o TikTok para atingir uma massa e o Instagram para atingir seu público específico. Exatamente. Teve muitas pessoas que hoje eu acompanho que eu vi vídeo no TikTok. Eu vi, gostei, caramba, depois vi outro gostei, eu falei, pô, e aí vi ela falando, vá na minha rede vizinha que eu falo mais. Quando eu fui lá, falei, caraca, como é que eu não consegui essa pessoa? Então, ela dá visibilidade, mas o relacionamento, a construção é no Instagram. Então, assim, quer ter visibilidade, vai pro TikTok, que ainda tá muito bom. Então, você precisa ter o Instagram ali, porque o Instagram é que vai chancelar quem você é, que vai fazer a pessoa te acompanha no Instagram, ela não te acompanha no TikTok. Até porque eu uso o TikTok, eu nunca uso a aba que é as pessoas que eu sigo. Sim. Eu só uso a sugestão para mim. Porque o algoritmo... Como se fosse o explorado do Instagram, né? Exatamente. Mas porque o algoritmo do TikTok ele é surreal. Ele, tipo assim, hoje eu quero ver só jogo. Então, eu vou lá treinando o algoritmo, em 5 minutos só aparece jogo para mim. Hoje eu quero ver só dancinha. Ele se adapta mais rápido do que o Instagram, né? Muito mais rápido. Interessante. Muito. Então, quando eu tô com tédio, eu uso o Instagram ou o TikTok quando eu tô com tédio, ou quando eu vou buscar referência. Eu tô com tédio, quero só ver futebol, quero só ver coisa do Flamengo. Então, eu já vou lá, já procuro coisa do Flamengo, começo a curtir, em 5 minutos só aparece coisa do Flamengo para mim. É como se eu dissesse para ele, ó, ele me dá o cardápio, eu falo, eu só quero consumir isso hoje. O Instagram ainda não é tão avançado. Então, eu tô ali só consumindo. Então, ali eu conheço, eu descubro novas pessoas. Sim. Só que eu não me relaciono com elas lá. Eu procuro ela no Instagram. E lá no Instagram eu acompanho essa pessoa com muito mais presença. E é lá que eu decido se eu vou comprar dela ou não. Então, isso é uma visão diferenciada, velho. Eu acho que eu nunca nem ouvi, nem parei para analisar nesse sentido, né? Que são plataformas diferentes que são complementares. Complementares. Uma não vai acabar com a outra. Exato. Velho. Uma complementa a outra. Até porque os objetivos hoje são diferentes. São diferentes. O que a briga deles é, eu não posso perder gente daqui para ir para aí. Mas você não perde. A gente passeia. Passeia entre os dois ambientes, né? A gente passeia entre os dois ambientes. O TikTok, ele é muito mais viciante. Porque ele não tem distração. É só rodar o dedo. Eu excluí o TikTok do meu celular porque eu tive umas 2 ou 3 experiências de sentar para ver 2 vídeos. Quando eu parei, já tipo domingo, eu tinha 3 horas que eu tava no telefone assim, ó. Exatamente. Parecia que eu tava dentro de um capítulo do Black Mirror. Só rodando para cima, completamente imersivo. Falei, velho, vou pagar esse aplicativo do meu celular que para mim não tem condições nenhuma. Muito complicado. Não dá. No Instagram não. No Instagram você rola, você vê stories, você conversa, então você responde, encaminha, não sei o que e tal. Tem vários pontos. No TikTok não é aquela parada tipo, fica aqui, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. E ele começa a te mostrar cada vez mais coisa que você quer, enfim. E aí se torna algo muito viciante. Não, sensacional. Pô, conversa muito boa, mas infelizmente está chegando no nosso ponto final aqui. É complicado que você chama uma pessoa assim que conversa
de forma agradável, que o tempo passa que você nem percebe que o tempo passou, velho. E a gente conversou sobre muito assunto e muito conteúdo aqui, Exatamente. Velho. Falou sobre posicionamento, falou sobre narrativa, falou sobre utilização do Instagram, falou sobre hackear o algoritmo do Instagram e o algoritmo humano, né? Que envolve psicologia. Então, o Sandro, ele veio aqui para trazer assim, uma bagagem absurda, e sempre feliz com os convidados que eu trago aqui, porque sempre são gente muito foda assim, de bagagem, de conteúdo. Obrigado, Sandro. Mas antes de finalizar, queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo. Sim. Que mensagem você deixaria para esse povo que está aqui seguindo a gente? Para você que está assistindo a gente, eu vou deixar uma mensagem que é muito relacionado com o que a gente conversou aqui, tá? É o que eu falo o tempo todo para as pessoas. Quando você levar a sua empresa de fato para o Instagram, ou você como profissional decidir se posicionar no Instagram, tem uma música de uma cantora chamada Pitty, que ela faz total sentido para você entender primeiro qual é o rumo que você vai dar no seu negócio. Pitty, numa música, ela falava assim, olha, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. A grande sacada hoje da internet é gerar conexões. E a gente consegue gerar conexões quando a gente consegue transparecer que nós somos. Nunca queira que sua empresa ou você se torne algo que ela não é, pensando que você vai agradar o outro. Seja você. Se sua empresa é uma empresa que leva muito o humor, leve isso com você. Se é uma empresa séria, leve isso com você. Não mude quem você é, porque uma hora você não consegue sustentar. Então, seja você. As pessoas têm que gostar da sua essência, não da sua capa. Isso é o mais importante para quem quer realmente gerar conexão no Instagram. E aí fica a dica, editor, quero que toque a musiquinha no final do episódio, viu? Musiquinha da Pitty. Se vire. E, Sandro, onde é que as pessoas conseguem te encontrar para poder aprender um pouquinho mais de estratégia, vendas e posicionamento? Então, eu estou no Instagram, né? @SandroSamper. Estou no TikTok também, Sandro Samper. Estou no YouTube também, tem um canal no YouTube, Sandro Samper. Então, nesses 3 canais ali, você já consegue me encontrar e vai entender mais como é esse negócio de hackear o algoritmo humano, estratégia de venda, como vender, como se posicionar, como construir narrativas, enfim. Se você for lá no TikTok, Sandro Samper, no Instagram, Sandro Samper, ou no YouTube, só digitar lá Sandro Samper, já aparece o meu canal. O único. Exclusivo. E, obviamente, vocês já sabem como é que fazem para poder ajudar aqui quem vos fala. Curte, compartilha com quem você acha que essa mensagem de hoje faz sentido. Pô, você tem algum amigo, algum empresário que está precisando ali melhorar o Instagram, que não sabe como é que vai se posicionar. Pô, compartilha com ele, leva essa mensagem para ele, vamos somar na vida dessas pessoas. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E não esquecendo, segue a gente lá no Instagram, @somar.studio. Um abraço.